como recrutadora, nesses mais de 12 anos de entrevistas e mais de 1.500 entrevistas realizadas, há um erro muito comum entre as pessoas que, quando elas são aprovadas, têm um currículo legal, estão indo muito bem nas entrevistas, elas começam a ficar muito nervosas, elas começam a se dispersar um pouco. E às vezes, em alguma entrevista mais técnica, essas pessoas elas são confrontadas ali, colocando elas em uma situação, por exemplo, de posicionamento, como ela se sairia durante um processo, um projeto, uma finalização de um projeto, e é onde ela começa a ficar tão nervosa na hora de responder e ela se perde. Falta ali uma inteligência emocional para administrar esse nervoso e essa ansiedade. E é sobre um pouquinho disso que eu vou estar falando aqui com vocês. Eu sou psicóloga e eu estudo a neurociência. Então, é uma especialização que eu tenho feito sobre a neurociência. E ali fala muito sobre a inteligência emocional e o quanto ela é importante para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional e nossa vida social. Eu fiz um roteiro e eu vou estar acompanhando para não pular nenhuma parte, porque é um assunto um pouco mais complexo. A inteligência emocional, para que vocês entendam e compreendam desde o início, desde o conceito, ela nada mais é do que você reconhecer, compreender, interpretar tudo o que você sente diante de uma situação, diante de uma pessoa. Sabe aquela situação que você às vezes sempre reage e diante de alguém, que alguém que falou alguma coisa que você não gostou e você reage abruptamente essa pessoa com uma resposta impulsiva? Então, é quando a inteligência emocional ela vem fazer com que você reconheça o porquê isso acontece. A inteligência emocional impede que você tenha esses abruptos, essas situações onde que você perde ali a sua paciência e você reage em situações que nem precisava da sua reação. É essa inteligência emocional que você precisa adquirir para você ter um controle melhor na sua vida. Então, a inteligência emocional é a forma que você começa a administrar os seus sentimentos. E para você administrar o que você sente, você precisa entender o que é o sentimento, o que é a reação do seu corpo. Nós começaremos aqui falando sobre a língua portuguesa. Ela tem uma diferença entre o verbo ser e estar. E para a neurociência, também, de certa forma, é isso. Nós, nem sempre, na verdade, nós não somos pessoas tristes, nós não somos pessoas felizes e nós não somos pessoas bravas. Nós estamos. É um estado do estamos naquele momento. Então, por exemplo, se você já teve, tem ou vier a ter uma depressão, você não é uma pessoa deprimida, você está deprimido. Então, há uma diferença. E quando compreendemos que esse estado de ser é diferente do estado de estar, nós entendemos, então, com a neurociência, que somos capazes de modificar o nosso comportamento. Porque nós não somos aquela reação. Nós não somos aquele temperamento. Hoje tem uma moda de dizer que sobre os temperamentos. Eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou melancólico e fleumático. Acredito que são os 4, né? Temperamentos. E aí se justifica as ações de acordo com esses temperamentos. Mas, na verdade, nós não somos isso. Nós estamos, em algumas situações, com raiva, ou estamos tristes, ou estamos esperançosos, ou estamos deprimidos. É um estado do ser. Então, estamos naquele estado que podemos ser modificados. E a neurociência vem nos dizer que nós nascemos e essas emoções elas vão sendo construídas ao longo da nossa história.
Esses sentimentos e essas emoções, elas vão sendo interpretadas de acordo com a maneira que nós fomos nos reconhecendo como pessoas, como indivíduos. Isso quer dizer que nós aprendemos, adquirimos, não somos inatos nos nossos sentimentos. Então, se nós aprendemos, nós também podemos modificar o que sentimos. Então, entende-se que tudo aquilo que eu tenho raiva, que eu tenho ódio, ou são as minhas reações, eu aprendi de uma situação e eu venho repetindo essa situação. E aí o que eu tenho que fazer é modificar esse comportamento a partir de uma compreensão. Por quê isso me estressa? Por que eu preciso reagir? Por que o outro me afeta? Ou por que essa situação está me afetando? E o corpo, ele nos manda sinais. Ele tem as respostas. Nosso sistema límbico, ele é responsável por toda a parte emocional. Então, ele já enxerga, ele detecta essas emoções e aí ele é toda a parte emocional. Nosso córtex pré-frontal, ele é a parte racional. Então, os dois, eles precisam ter um equilíbrio entre si. Se o meu córtex pré-frontal, ele impera, eu vou se tornar uma pessoa mais fria, mais racional, mais sem sentimentos. E ao extremo, vamos colocar aí um psicopata. E ao contrário, se o sistema límbico, ele realmente imperar ali, diante das minhas emoções, eu vou ser ali uma pessoa que somente age pelo coração e é uma pessoa reativa a todas as outras coisas. E aí vamos colocar aí uma pessoa em excesso, acaba se tornando uma pessoa borderline. Então, há necessidade de haver um equilíbrio. E esse equilíbrio é a inteligência emocional. É quando você começa a compreender o porquê você sente, o que te afeta, por que você é afetado por aquela situação, e aí você ter o controle sobre isso. E a inteligência emocional é isso, é o controle. É quando você controla a sua mente e não a sua mente controlando você. E agora vamos começar por alguns tópicos muito importantes. Tem uma pesquisa de uma empresa que chama Talent Smart, que ela fala que 90% das pessoas que têm sucesso na vida profissional são as pessoas de inteligência emocional. São as pessoas que têm sucesso na hora da entrevista. São as pessoas que têm umas respostas certas, as respostas corretas. Por quê? Elas compreendem a emoção que elas estão sentindo, às vezes, do nervosismo, mas mesmo assim, apesar disso, elas conseguem ter ali uma resposta clara, objetiva e com um bom esclarecimento e uma boa comunicação. Vocês estão me ouvindo bem? Que para mim aqui parece que está falhando. Alguém pode confirmar para mim? Se o som está saindo legal? Bom, voltando. Se está tudo ok, então tá beleza. O nosso cérebro, ele costuma repetir o que nós vivenciamos uma vida toda. Então, geralmente, algumas situações, quando estamos diante de alguma coisa que nos estressa, ou que vai ali nos tirar da nossa paciência, que vai fazer com que a gente exploda diante de uma reação, geralmente essa reação o cérebro já identificou como uma possível repetição de algo que você já sentiu lá atrás. Nós repetimos padrões. Como eu disse, nós adquirimos ao longo da nossa vida, então a gente começa a repetir padrões. A primeira sensação numa discussão do cérebro é uma sensação de alívio. Poxa, explodi e falei logo o que eu queria. Agora eu estou aliviado. Eu coloquei para fora aquilo que eu queria. Eu reagi mesmo e agora estou mais aliviada. Depois dessa sensação, vem aquela sensação da vergonha. Olha a vergonha que eu passei. Olha a chacota, olha o mico, olha o que eu fui fazer, olha a que ponto eu cheguei. Só depois que vem essa reflexão sobre a sua atitude. Mas toda vez que vier uma sensação parecida, qual é a primeira posta do seu cérebro novamente? O alívio. A descarga do alívio.
Então, uma recompensa imediata para o cérebro. Poxa, vai em frente, reage, porque eu preciso desse alívio. É ele controlando você. É ele controlando todo o seu corpo, toda a sua sensação. Então, o que você deve fazer? Reconhecer esse sentimento. É você analisar de uma forma mais fria por que você está reagindo. Por que essa pessoa te afeta e qual é essa atitude que te afeta? Que provavelmente, todas as vezes que algumas pessoas terem a mesma reação para você, você vai reagir fortemente. Porque o seu cérebro ele já vai identificar que é comum. E aí ele vai pedir para você um alívio, uma sensação de alívio. Então ele vai pedir que você reaja, porque é a recompensa imediata que ele está buscando. E aí você tem que trabalhar ao contrário. Identificar. E qual é a manifestação, a resposta do seu corpo, qual é a resposta que ele começa a te dar? Mãos trêmulas, realmente uma ansiedade aumentada, começa a sua voz modificar, te dá um nó na garganta, uma falta de ar. Já uns sintomas que começa a vir no seu corpo, o seu corpo começa a manifestar, e aí vem o sentimento. Raiva, ódio, ira. E eu preciso reagir. E aí o seu cérebro começa a mandar as informações. Vamos reagir porque eu preciso de alívio. E aí, novamente, você reage e a primeira sensação que te vem é alívio. Poxa, eu reagi, eu não deixei aquela pessoa me humilhar, eu não deixei aquela pessoa alterar comigo, eu não deixei isso, eu não deixei aquilo. E só depois você vai refletir sobre isso. Só depois você vai analisar se você teve uma atitude correta ou não. E é sobre essas reações que você precisa compreender que quem comanda o seu cérebro é você. E se você quer adquirir uma inteligência emocional, é preciso treino. E esse treino é diário. É todo momento. Às vezes, nós sabemos muito sobre tantas coisas, só que não colocamos em prática. É fácil compreendermos o que é inteligência emocional. É fácil dizer que queremos uma inteligência emocional, mas realmente começar a colocar em prática os exercícios que é o complicado. Porque demanda uma obediência a você reconstruir um padrão. É você começar a repetir diversas vezes o padrão de não reação. E a não reação vem da interpretação. Por que eu estou sentindo isso? Porque às vezes, em alguma maioria das vezes, nem sempre temos raiva. Nem sempre estamos realmente com raiva. É só a resposta do nosso cérebro. Ele apostou que você ia perder a paciência. Ele apostou que você ia reagir diante de inúmeras vezes que em situações parecidas você fez isso. E aí ele joga em você essa aposta, você cata para você e aí você reage. Porque ele quer alívio. Mas se você começar todas as vezes que essas situações acontecerem na sua vida, seja em qualquer situação, trabalho, área social e área pessoal familiar, é você começar a treinar. Se alguém tirar você do seu controle, você lembrar por que você está com raiva. A outra pessoa, ela tem o poder de afetar você? Sabemos que ela tem o poder de afetar você se você permitir. Se você não permitir, o seu estado de paciência continuará exatamente como estava. Entende que o controle está sobre você se você realmente desejar que esteja? O nosso problema também é a interpretação no outro. A inteligência emocional, ela vem do interpretar o que nós sentimos, administrar isso e termos uma reação diferente. Mas o que nós fazemos quanto humanos? Preferimos olhar para o outro, interpretar o que o outro está falando a partir do que eu vejo, a partir do que eu sinto, a partir do que eu aprendi desde a minha infância.
Então, se desde a minha infância eu tenho aprendido de uma forma distorcida, é assim que eu vou enxergar a reação do outro. Talvez o outro nem me deu uma resposta grosseira. Talvez o outro nem foi agressivo. Talvez o outro nem está com raiva, mas já interpretei que ele fez de propósito. Às vezes é aquela questão assim, a pessoa te dá um copo d'água e você fala pro amigo ou pro amigo, você viu o tom que ele falou comigo? Você viu o tom que ele usou para me dar esse copo d'água? Entenderam? Às vezes a pessoa pede para você, fecha a porta, por favor. Olha o tom que ela usou comigo. Acho que está me mandando. Entenderam? E às vezes é só o tom natural da voz. Ou às vezes a pessoa foi um pouco mais decisiva para você ouvir. Ou a importância que realmente era o fato de fechar a porta. Apenas isso. Mas você já interpretou que aquilo era uma forma agressiva. Você interpretou que aquilo era agressivo. E isso é comum em nós, seres humanos. Por isso que às vezes reagimos de forma completamente equivocada. Porque reagimos interpretando, às vezes, erroneamente, a reação da outra pessoa. É essa habilidade de compreender o que nós sentimos, realmente se perguntar se é o correto, se é o certo, e administrar. Eu preciso mesmo ter uma reação? Eu preciso mesmo reagir? Eu preciso mesmo me sentir afetado por essa situação? É quando você começa a se perguntar, e essas questões, nesse tempo que você fica se perguntando, mas não é se perguntar ligeiro e, não, eu preciso reagir. Não. É você ter a consciência, a frieza. Como o sistema límbico está ali realmente latente, fazendo com que você reaja, precisa ter aquele equilíbrio. Lembra do equilíbrio? Você precisa agir com racionalidade. E aí você começa a interpretar, para você administrar se você realmente precisa realmente reagir. E esse processo de você analisar, pensar, você vai compreender que na maioria das vezes você não precisa de uma reação. Não precisa alterar o seu tom de voz. E nem precisa ficar com a mão suada, nó na garganta. Automaticamente o seu corpo ele começa a ficar calmo, tranquilo. E você começa a ter o domínio sobre ele. E as suas mãos deixam de ficar suadas. E a sua ansiedade começa a ficar tranquila. Começa a diminuir os seus batimentos cardíacos. E você compreende que você está no estado de estar no momento. Mas que você não é. E aí você começa a entender que se eu estou nervosa, se eu estou brava, é só um estado. E eu consigo fazer com que isso passe. Eu consigo, então, entrar no estado de calma, paciência e controle de mim mesma. Começar a compreender como que funciona realmente a inteligência emocional é quando deixamos apenas um lado do nosso cérebro agir. É quando nós deixamos a emoção tomar totalmente conta de tudo. Geralmente, quando eu aplico um teste palográfico, ele me traz muito isso. Ele me traz o perfil, a personalidade dos candidatos. E nesse teste também fala se quanto de razão e racionalidade existe nesse perfil, ou se a pessoa ela age mais pelo coração do que pela razão. E se ela age mais pelo coração, então ela é muito mais propensa à emotividade. Ou seja, ela não tem uma inteligência emocional. Mas todo mundo é fácil ter inteligência emocional? Claro que não. Por isso que são poucas pessoas que têm, mas são pessoas que estudam. Pessoas que querem, desejam realmente ter essa inteligência emocional. Porque exige autoconhecimento. Eu preciso compreender quem eu sou. Eu preciso compreender por que eu tenho essas reações. E se por acaso eu estou repetindo padrões. Eu preciso ter essa compreensão. Eu preciso ter essa leitura em mim como pessoa. E não simplesmente me dizer, eu sou colérica. Aqui em casa o pessoal fala que eu sou colérica. Se eu sou colérica, então é fácil dizer, justificar. Eu sou colérica, eu sou assim mesmo. Síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim.
Então é fácil dizer que justificar qualquer ação que eu tiver ou qualquer reação. Mas eu não sou um temperamento. Eu estou um temperamento. E eu posso mudar ele a partir dessa consciência. Eu preciso a todo momento reagir a algo. Eu preciso a todo momento realmente devolver a resposta a alguém. Eu preciso realmente a todo momento a ficar instigando para criar-se uma discussão. Eu preciso realmente fazer isso? E se você ter como que eu vou dizer, a honestidade de responder e reconhecer quais são os seus sentimentos, ficará tudo de maneira mais fácil. É quando você tem a honestidade de reconhecer que às vezes é melhor deixar quieto. É reconhecer que às vezes você realmente perde muito fácil a paciência. É reconhecer que às vezes você dá importância demais a algumas coisas. É reconhecer que às vezes você gosta de brigar. É reconhecer às vezes que você gosta de apontar o dedo ou de ficar questionando. É reconhecer às vezes que você realmente prefere ter a razão de tudo sobre tudo. É reconhecer que nem sempre ou nunca você está certo. É você reconhecer o quão falho você é nas suas emoções e nas suas interpretações dela. Mas isso precisa de uma honestidade com você mesmo. Porque se você não tiver honestidade com seus sentimentos, uma honestidade na interpretação, você vai continuar repetindo padrões. Você vai continuar dando aquela alívio para o seu cérebro e vai continuar reagindo às agressões. E você vai ter essa falha aí na sua inteligência emocional. E aí vamos dizer, né, burrice emocional, então. Então, se você realmente deseja adquirir uma inteligência emocional, porque sim, é possível. A neurociência ela vem comprovar nas pesquisas que sim, é possível, a partir do reconhecimento das suas emoções e por que você repete esses padrões e começar a modificar. Sabe aquelas histórias que nós ouvimos que precisamos fazer 21 dias um novo hábito para que ele se repetir 21 dias uma atitude para que ele se torne um novo hábito? A inteligência emocional é exatamente isso. Toda vez, a todo momento que uma situação acontece que vai tirar você da sua paciência e vai fazer você reagir, é você lembrar, eu não posso reagir, porque eu estou repetindo um padrão. Ou realmente compreender por que você está sentindo isso. E lembrar que é só um estado e que você pode modificá-lo se você desejar. E que é o alívio que o teu cérebro está buscando. E que dessa vez é você no comando. E que dessa vez você não vai dar esse alívio para ele. Porque depois você vai lembrar dessa situação e você vai dizer, eu tive o controle sobre tudo. Eu tive o controle sobre essa situação. Eu não reagi. Estão conseguindo compreender o raciocínio? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando aqui, tá? E aí eu vou lendo e aí se eu conseguir, porque às vezes eu não ponho um óculos, nem sempre eu enxergo, tá, pessoal? Mas eu vou estar olhando aqui e aí se alguém perguntar, eu vou estar respondendo. O Thiago disse aqui que humildade é olhar seus atos. Sim, Thiago, realmente isso. É humildade de reconhecer o quão falho nós somos e ter essa honestidade de realmente nos colocar em situações de dizer assim, eu errei, eu estou errado, ou eu estou repetindo padrões. Então, como eu estava dizendo, nosso cérebro ele faz uma aposta com você. Quem vai ganhar? E sempre é ele quem ganha, porque ele quer essa sensação de alívio. Então, começa a compreender isso, que o cérebro jogou uma aposta nesse momento, e você vai deixar novamente que ele ganhe, passe a ser o vencedor. Passe a compreender e administrar esses seus sentimentos. E aí o importante é sempre estar reforçando essa nova atitude, porque é um reforço positivo.
É igual caixa de skin, que nós aprendemos muito na psicologia. É você repetir, reforçar o tempo todo e dar uma recompensa para você mesmo. Poxa, eu venci mais uma vez. É se parabenizar. É você também começar a mostrar para você que você pode, que você tem um controle, que você consegue e que você está vencendo o seu cérebro de uma repetição de padrão. Então, dê essa recompensa para você mesmo. Poxa, eu consegui ficar quieto. Eu consegui reagir, eu consegui me manter calmo. Porque às vezes aqui quando eu falo reação, que geralmente é uma reação que nós temos, mas a reação pode ser um descontrole da sua ansiedade. Um descontrole, você pode ser uma pessoa que durante a sua entrevista você fica extremamente nervoso ou nervosa. É lembrar que o seu cérebro ele está te colocando em situações parecidas, que é onde você vai se sentir ele confrontado por alguém e não vai conseguir responder de forma adequada ou inteligente. Mas é só um estado que você está no momento, que você pode escolher estar nervoso ou ter paciência, ou se sentir paciente. Então, é escolher e começar a realmente a entrar assim, em meditação. Começar a tentar controlar o seu cérebro, controlando a sua respiração. Respire devagar e vai mentalizando. Eu tenho o controle do meu corpo, eu tenho o controle da minha ansiedade, eu tenho o controle das minhas mãos. E automaticamente a sua respiração vai ficando mais leve. Seu cortisol vai baixando e aí a sua paciência vai voltando e todo o controle do seu corpo. E aí quando você perceber, você está tranquilo e muito mais confiante. Nós somos sempre desafiados ou cobrados e aí tudo é um imediatismo. Então somos rotulados que nós somos nervosos ou ansiosos e automaticamente todo o tempo nós temos essa resposta. Volto a dizer, é uma repetição. Então, nós repetimos. Se eu sou ansioso, alguém disse que eu sou ansiosa, eu vou repetir esse padrão sempre, para validar que eu realmente sou uma pessoa ansiosa. Se eu fiquei nervoso diante de uma situação, eu vou sempre repetir isso. Eu fico muito nervosa diante de pessoas de autoridade. Então, toda vez que eu estiver diante de alguém que seja uma autoridade para mim, que seja um chefe, que seja um diretor, eu vou sentir esse nervosismo, porque vou estar validando esse sentimento e dando aquela resposta imediata para o cérebro, que é o alívio. Sim, você está nervoso, sim, você está ansiosa. Então, é você começar a fazer o oposto, que você não fica nervoso diante dessas pessoas. Essas pessoas são como outras pessoas comuns. Você vai estar falando sobre você. Se a pessoa está conversando com você, é porque ela tem interesse no que você está falando. Ela tem interesse em conhecer você. Não tem porquê esse nervosismo, não tem porquê esse descontrole emocional. É exatamente isso, é administrar, é se perguntar o porquê. Da onde que vem esse nervosismo? Quem colocou em você esse nervosismo? Quem você permitiu que colocasse em você esse nervosismo? Quais foram as situações do passado que te colocaram nessa situação? E você começar a dizer não mais e começar a modificar esse comportamento. E só modifica esse comportamento quando você decide, a cada situação dessa, você dizer para o seu cérebro, não mais, é eu que vou comandar. Em uma situação de discussão, é quando você tem aquela agressividade nas suas respostas, é você se tornar menos agressivo. Vamos dar esse exemplo. Você ter menos raiva, explodir menos, falar menos. Na próxima discussão, aí você já começar a ficar quieto. Na terceira discussão, já você age diferente. E quando haver uma quarta discussão, tipo, com quem essa pessoa está falando mesmo? Entendeu? Então, assim, é óbvio que da noite para o dia, nós não vamos ter aqui uma inteligência emocional e não vamos reagir. Mas começarmos a compreender que eu não quero reagir, mas se eu reagir, comece a ter um pouco mais de controle sobre as suas reações. Administra mais os seus sentimentos. Tenha mais um poder de controle. Sempre lembra, nunca deixe de lembrar. O seu cérebro, ele faz uma aposta. Toda situação que nós passamos, que a gente repete um nível de estresse, ele vem validar as situações de estresse que nós já passamos anteriormente.
Então, toda vez que a situação for parecida, automaticamente é essa lembrança que ele vai trazer para você, de uma forma inconsciente. Na hora, você não vai ter essa consciência, mas o seu corpo ele vai reagir. Sabe aquelas sensações assim que você chega num lugar e nada aconteceu ainda, mas suas mãos começam a suar, o seu estômago começa a doer, sua cabeça começa a latejar e você nem sabe por quê? Ou às vezes você ouve uma música e do nada você começa, poxa, essa música me deu uma melancolia, me deu uma tristeza. Ou quando você está no lugar e alguém fala alguma coisa e aí você sente assim uma raiva de uma pessoa que você nem conhece. São essas apostas do cérebro, porque são situações que você já vivenciou e ele considerou cenas parecidas. É igual o cheiro de perfume, você sente o cheiro de um perfume que você, de uma época da sua vida, automaticamente você é transportado para ela, não é? Você lembra disso, você lembra até da época, você lembra de tudo. É isso que o seu cérebro faz. Quando você passa por uma situação, nem sempre você reconhece que é a mesma situação, mas seu cérebro, na hora, ele reconhece que é uma situação parecida. E aí ele quer a mesma reação. E é por isso que vem o descontrole, seja ela qual for. E ainda se for com a mesma pessoa, ou com as mesmas ações, sempre você vai reagir da mesma maneira. Sabe aquela situação que você diz para uma pessoa, para o marido, para o filho, para a mãe, para o pai? Eu já cansei de falar sobre isso, eu já cansei de dizer e você continua brigando, ou teimando, ou discutindo, entendeu? Se você já está cansado de saber, por que você está reagindo? Você realmente precisa dessa reação? Mas é a sensação de alívio. É a mesma pessoa, é o mesmo problema, é as mesmas atitudes. Então o teu cérebro ele joga a aposta e lógico, ele sempre ganha, ele sempre vence. Então, é começar a compreender por que isso te incomoda, por que alguma pessoa te incomoda, por que eu preciso ser grosseiro com uma pessoa, ou por que eu tenho essa interpretação que essa pessoa está sendo grosseira comigo. É começar a administrar esse sentimento para que você tenha controle sobre as suas reações. Nós precisamos reforçar o positivo. E toda vez que você reforçar uma atitude positiva sua, ela começa a se tornar uma resposta padrão. Leva um tempo, mas lá no tempo isso vai se tornar um hábito. E esse hábito se torna uma resposta padrão. Então não mais você vai começar a reagir. Não mais você vai se sentir tão ansioso ou nervoso durante uma entrevista de trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito nervosa. E não vou dizer que eu melhorei ou que eu alterei o meu comportamento. Mas de uns tempos para cá, estudando muito sobre comportamento e estudando muito sobre entrevista de trabalho, estudando sobre comportamento de pessoas em entrevistas de trabalho, eu comecei a compreender que nem tudo se merece realmente uma reação. E aí você começa a entender que quando você não reage, você se torna uma pessoa mais pacífica. E você começa a querer por paz. Você já não quer mais brigar. Às vezes o assunto é recorrente, mas você prefere ficar em silêncio e estar em paz. Sabe aquela frase, eu prefiro estar em paz do que ter razão? É muito real. Porque isso se faz muito necessário. Imagina uma briga de trânsito. Você foi fechado por um cara. E aí você sai muito bravo porque você foi fechado. E aí o cara desce mais nervoso ainda e começa a te xingar. E nisso ele está armado. Era preferível ter paz do que estar com a razão. Começa a compreender? Quantas pessoas, infelizmente, perderam a vida por estar com a razão e querer realmente reagir fortemente a uma situação? É você começar a ter a frieza de entender que, estando com a razão, deixa o outro ir. Deixa o outro falar o que quer. Deixa o outro ter a reação que ele quer. Porque não é sobre você. É sobre a interpretação dele também. Que da mesma forma que você tem repetido padrões, essa pessoa também tem repetido os padrões dela. Essa pessoa também está fazendo uma aposta do cérebro. Essa pessoa também está fazendo
o cérebro deu uma sugestão e ela está aceitando essa sugestão do cérebro dela. Ela está aceitando um comando. Então começa a agir diferente. Começa a compreender que essa pessoa também está aceitando uma sugestionalidade do cérebro. Começa a ter essa administração. Porque é assim que você vai começar a compreender que é muito melhor você ter paciência e controle sobre o que você fala, sobre o que você faz, do que esperar interpretar o outro e reagir e virar uma bola de neve e uma discussão. Ou você aceitar o que o cérebro está te mandando, como nervosismo, como ansiedade, e você começar a colocar tudo a perder. Eu sou uma pessoa que pensa muito rápido e ao mesmo tempo quer falar muito rápido. Muito. Então, durante anos e anos da minha vida, toda vez que eu vou falar um assunto, eu gaguejo. Eu não sou gaga, mas se eu ficar nervosa, eu começo a gaguejar. E fiz terapia para conseguir interpretar aonde estava o erro. E eu encontrei a resposta em um teste de personalidade, que foi essa compreensão. Eu tenho uns pensamentos muito rápido e eu reajo muito rápido de acordo com o meu cérebro. E aí é onde entra uma coisa muito interessante. Eu sou do Mato Grosso do Sul e eu estou aqui em Minas Gerais. E aqui em Minas Gerais as pessoas falam mais arrastados, eles têm um sotaque mais arrastado. E eles falam de forma mais calma. E eu comecei também a falar de forma mais calma. E aí comecei a compreender que eu parei de gaguejar. E aí eu comecei a entender que o controle da minha mente, ela realmente favorece a tudo aquilo que eu preciso, a tudo aquilo que eu desejo. Se ele controla até a forma que eu converso, se ele consegue controlar até o tom da minha voz, então eu posso controlar qualquer coisa. Eu posso controlar a minha ansiedade. Eu posso controlar o meu nervosismo. Eu posso controlar a minha reação. Mas isso é um exercício. E se é um exercício, não é apenas diário, a todo momento. Porque hoje, na vida que nós levamos, tudo nos tira a paciência. Tudo. Hoje nós estamos na recompensa imediata e no imediatismo de tudo. Queremos tudo para agora, para já, para ontem. E nosso cérebro, ele quer também a compensação ali imediata. E aí nós vivemos desenfreados e cada vez mais descontrolados. Por isso tem se aumentado tantas pessoas com ansiedade. Porque não se estuda mais sobre a interpretação e administração dos sentimentos. Nós acatamos tudo que o cérebro nos envia como informação correta. Se nós passamos nervosismo e ansiedade diante de algumas situações, elas vão se repetir, é óbvio que elas vão se repetir, e aí você começa a aceitar tudo que o teu cérebro tem de comando. E toda vez que você passar por isso, você vai ter a sensação de ansiedade, a sensação de garganta seca, a sensação de dor de cabeça, dor no estômago, e vai começar a ter as mesmas reações, ou diante de situações que você considera que você realmente precisa reagir porque você é uma pessoa certa, ou você está com a razão, você sempre vai reagir. Sempre vai reagir. Então, é isso que você tem que compreender. Eu realmente quero ter um controle sobre o meu cérebro? Se eu quero, começa tendo essa compreensão. Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu sinto? Por que esse sentimento? Eu preciso realmente validar esse sentimento para o meu cérebro? Eu preciso validar essas informações? Eu preciso fazer o que ele está me dando de sugestão? É você começar a perceber que não, que é você quem tem o controle. Não, eu não vou reagir. É eu que tenho o controle. E aí assim, você começa a ter a habilidade da inteligência emocional. Você começando a fazer isso, você começa a ter habilidade emocional. Começa a ler
bons livros sobre tendo esse conhecimento de habilidade emocional, a ver filmes sobre isso, leia sobre isso, mentalize sobre isso, e quando você parar para perceber, você já tem essa inteligência emocional, você não reage às pessoas, você tem um controle sobre elas. Porque quem tem inteligência emocional é a pessoa que controla os outros. É a pessoa que tem a habilidade da liderança. É a pessoa que tem rapidez nas decisões. É a pessoa que se sai bem em qualquer discussão. É as pessoas que conseguem ter uma análise mais crítica diante de qualquer situação. É as pessoas que olham de uma forma que faz com que tenham sentimento, porém elas conseguem ter uma racionalidade em compreender se aquilo é certo ou errado. E hoje em dia, nas entrevistas de trabalho, conforme o cargo, se for um cargo sênior, um cargo de gerência, um cargo de liderança, é essas habilidades emocionais que vão ser solicitadas e vão ser avaliadas. Hoje, realmente, mais de 70% aí dos recrutadores, eles não recrutam apenas pelo seu conhecimento e habilidade técnica. Eles recrutam pelas suas habilidades emocionais. Quando você chega numa entrevista com um diretor, com um superintendente, ou com um gestor técnico, um gerente técnico, ele quer entender se você realmente é uma pessoa que tem essa habilidade, porque você vai comandar pessoas. Ele quer saber se você lida com pressão. E para lidar com pressão, a pessoa tem que ter uma habilidade emocional. Ela precisa ter uma inteligência emocional. Ela não pode reagir a tudo que acontece, porque senão ela não vai conseguir pensar de forma clara e ter uma rapidez nas decisões. Às vezes, precisa de uma agilidade e uma resposta muito rápida, mas de uma forma racional. E se você não tiver essa habilidade, vai fazer com que você cometa erros. E aí, às vezes, você pode ser mandado embora. Hoje, como eu falei no início das pesquisas, mais de 90% das pessoas, elas têm sucesso quem tem essa habilidade, porque são elas que são contratadas. São elas que têm sucesso, porque elas sabem como administrar tudo isso. Elas sabem ter esse posicionamento. Elas não permitem que a ansiedade, descontrole emocional tomem conta das suas decisões. Elas têm as decisões rápidas, de forma eficaz, de forma excelente, de forma que tem os sentimentos, mas ponderando de todas as maneiras, de uma forma muito rápida. Esse é o certo que eu tenho que fazer, independente da minha reação. Elas conseguem ter essa atitude de uma forma mais fria, mas muito mais rápida. Porque é essas habilidades que fazem a diferença no cargo de liderança. E hoje em dia, nós contratamos, geralmente, às vezes, por habilidade técnica. E por que a gente geralmente demitimos? Porque lá na frente a gente compreende que nem todo mundo tem essas habilidades. E quando você não tem habilidade, realmente, são as pessoas dodói, que tudo se dói no trabalho, que tudo acha que é com ela, que adora uma fofoca, que adora falar dos outros, que adora saber as coisas dos outros, que tudo que acontece na vida é o outro, que adora apontar os erros, que adora julgar, criticar, tudo que a outra pessoa faz, mas não olha para si. São essas pessoas que são as pessoas problemas no trabalho. São essas pessoas que vão dizer que o mundo está cooperando para que ela seja assim. Que tudo está cooperando para que ela seja assim. Então, se você não quer ser esse tipo de pessoa, comece a compreender que para ter uma habilidade emocional, você precisa reconhecer quem é você e ter essa honestidade. Eu sou essa pessoa que critica os demais. Eu sou essa pessoa que aponta mais o dedo. Eu sou a pessoa que culpa tudo, todos e o mundo do que eu sou. Essa honestidade começa aí. Se eu quero ser uma pessoa inteligente, eu reconheço em mim as minhas falhas e não no outro. O outro já está na luta com as falhas deles. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. Eu preciso melhorar exatamente isso. Eu preciso modificar essas falhas em acertos. E eu só faço isso se eu identificar aonde está a falha. Eu só vou evoluir se eu realmente reconhecer onde eu preciso evoluir. As pessoas evoluem a partir do momento que elas reconhecem o quão falhas
elas são em determinados assuntos ou em determinadas situações na vida delas. A gente passa numa prova e tira 10 quando a gente reconhece onde a gente precisa estudar mais. Se eu tirei 8 numa prova, eu sei quais são as perguntas que eu errei. Eu preciso estudar mais para tirar 10. E quando eu estudo essas falhas, eu tiro 10. E a nossa vida, a nossa habilidade emocional é justamente isso. É a gente compreender onde estão as nossas falhas, administrar essas falhas e começar a dizer não mais. A partir de agora, eu que estou no comando e eu quero ser assertiva. Eu quero ser inteligente. Eu não quero mais reagir fortemente a qualquer reação que o meu cérebro me dá de sugestão de alívio. Eu quero ser uma pessoa inteligente, controlada, paciente, calma, que não gagueje. E aí você começa realmente a ser essa pessoa. Tudo o que você quiser é possível. O seu cérebro, ele faz o que você quiser. É como um computador. Sabe quando você envia os comandos para que o seu computador faça a parte dele? Nosso cérebro é exatamente assim. Ele tem as informações prontas de acordo com o seu histórico que você viveu a vida toda. Apaga tudo isso e começa a fazer do zero. Começa a ser uma nova pessoa. Que aí, nas entrevistas de trabalho, você não vai mais temer as perguntas de um superintendente. Não vai mais temer as perguntas de um gestor. Muito menos de um recrutador. Você vai começar a compreender que qualquer reação que você tiver ali, é você quem está no controle. E se você quer passar numa entrevista de trabalho, basta apenas você dizer para o seu cérebro: eu estou confiante. Porque sim, você vai estar. E é isso sobre inteligência emocional. Espero que tenha trazido para vocês um pouquinho de compreensão. Eu quero trazer bem mais esse assunto. Eu quero até convidar mais pessoas, uma outra pessoa, para dividir comigo aqui uma live, falando muito sobre a inteligência emocional. Porque eu considero ela muito importante durante um processo de entrevista de trabalho. Hoje a ansiedade grita, né? E ela está num nível muito elevado e faz com que boas pessoas de um currículo muito bom acabam tendo resposta negativa porque no momento ela não consegue ter o próprio controle sobre si. Então, às vezes nem todo mundo ou poucas pessoas realmente têm este conhecimento, que quando você tem essa habilidade emocional, você tem um controle sobre a sua ansiedade, você tem um controle sobre o seu nervosismo. E aí você realmente começa a ser uma pessoa mais calma. E aí você começa a ter mais confiança. Quando nós falamos muito sobre preparação das entrevistas de trabalho, é justamente para você criar ali um domínio sobre o assunto. Porque tudo aquilo que você domina, você fica confortável em falar. Você fica confortável em repetir. E é exatamente isso que o seu cérebro precisa. É você ter o domínio sobre ele. E todo momento você treinar a paciência em tudo no seu dia. Se desde o momento que você acorda, que você levanta, você começa a colocar esse exercício em prática, por exemplo, eu saí de carro, estou atrasado e aí o sinal fecha. Não xingue, não se altere. Continua calmo, continua calma. Para que a pressa? Nós não sabemos o que teríamos ali na frente. É só chegar e explicar. Se você bate ponto, explica. Ou saia mais cedo. Se você já chegou atrasado, é porque você saiu mais tarde. Então saia mais cedo no outro dia. Começa a ter o controle e começa a compreender que se você está atrasado, você foi falho na hora de que você levantou. Se a rua está trancada, não esbraveje. Comece a treinar essa habilidade. Se alguém fez alguma coisa que você não gostou, se alguém fez alguma ou deixou de fazer aquilo que você gostaria que ela tivesse feito, não se estresse. Porque é isso que o seu cérebro quer. Comece a treinar desde
da hora que você acorda até a hora que você deita. E no final do dia, faça essa compensação. Comece a mandar compensações para o seu cérebro. Parabenizar mesmo. Respostas positivas, são reforços positivos. Eu não me estressei. Eu não alterei. Eu não perdi a paciência. Que você vai ver que ao longo do tempo, da sua vida, da sua semana, você vai começar a exalar mais gratidão por tudo que te acontece. E vai começar a entender que as coisas só acontecem da forma que você faz, da forma que você interpreta as coisas. As coisas começam a dar certo. As coisas começam a fluir. Porque sua mente está sã. O seu interior está são. E aí tudo à sua volta começa a vibrar na mesma energia. E é isso, meus caros colegas. Vou encerrando por aqui. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelas novas pessoas que estão chegando aqui no meu perfil. Se você tem gostado dessas dicas, dessas lives, curta, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você deseja. E se você tiver alguma dúvida, algum assunto específico que você quer que eu traga nas lives, quer deixar alguma pergunta, pode me mandar no direct, eu estou respondendo. Tem umas pessoas que já estão me mandando, estou muito feliz e agradeço imensamente esse carinho, essa confiança de vocês. Eu tenho orientado algumas pessoas com o conhecimento que eu tenho e está sendo muito gostoso compartilhar isso com vocês e principalmente receber esse carinho de vocês. Agradeço muito essas pessoas que estão chegando e peço, compartilhe para que novas pessoas também recebam dicas, também cresçam aqui um pouquinho com aqueles conhecimentos que eu tenho. E volto a dizer, se você tem um assunto específico, quer saber mais alguma coisa, mais detalhe, ou dar um exemplo da sua própria vida, do seu trabalho, ou quer uma dica específica, como passar na entrevista de trabalho, me manda no direct, que eu farei questão de te responder. Tá bom? Ficam todos com Deus. Tenham uma ótima semana. Lembrando que quarta-feira tem outra live. Vou estar explicando aqui sobre o LinkedIn para todos aqueles que mandaram, que querem saber sobre o LinkedIn. Eu vou estar falando sobre o LinkedIn. Vou estar explicando. Sobre o LinkedIn, gente, vão ser várias partes, várias aulas, porque em 1 hora vai ser pouco conteúdo, mas eu vou estar explicando muita coisa sobre o LinkedIn e a importância de ter um LinkedIn. Então, os amantes aí, as pessoas que querem muito conhecer sobre o LinkedIn, estejam aqui quarta-feira, no mesmo horário, às 19h30. Um beijo a todos, fica com Deus e até quarta-feira. Até amanhã, né? Continue aqui seguindo comigo e até amanhã, se Deus quiser.